Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui é a Grazi para quem está aqui pela primeira vez. Hoje vamos continuar com o nosso mini projeto do HTML, exatamente esse que está aqui. Para quem quiser visualizar o mini projeto, ele está num subdomínio que eu vou deixar na descrição, como eu deixo sempre. E nós paramos no último tutorial exatamente aqui, ou seja, nós fizemos uma parte do corpo da primeira página, nós já temos o header pronto, também explicando para quem está vendo aqui pela primeira vez esse mini projeto, essa parte do cabeçalho só fica igual está aqui, no site principal após nós colocarmos então na hospedagem, ou seja, depois que você tiver o seu domínio, criar uma conta na empresa que quer hospedar e então tiver tudo pronto, nós ali vamos colocar então o website e depois o menu então vai ficar correto e também a parte dos títulos que aqui está maior. Então, é mesmo assim que funciona, tá tudo certo. E agora, nós vamos fazer aqui o footer. Também essa parte aqui, ela realmente só aparece também depois que está nessa empresa de hospedagem. Então, hoje, nós vamos fazer aqui a parte do footer. Já fiz aqui uma parte teste só para vocês verem, que vai ficar dessa forma, como eu disse, sem a parte das redes sociais, e as letras só ficam nos tamanhos normais, como aqui, após estar então na parte da hospedagem. Então, vamos lá começar. Isso aqui é a aula passada, onde nós paramos. Agora, nós vamos fazer essa aula que vai ficar aqui o footer, e então, na próxima aula, nós já podemos colocar nas outras páginas, como por exemplo, no contato, que será a última aula será dos contatos. Então, ali nós já teremos o footer e o header. Agora vamos então fazer essa parte aqui. Espero que não demore muito, então vamos lá começar. Nós criamos essa parte aqui, que é exatamente essa parte que nós vimos do content, né? Como se fosse o main do body. E agora nós vamos começar a criar aqui a parte do footer. A mesma coisa que nós fizemos aqui em relação ao content, eu vou só copiar aqui esse comentário, vou colar ele aqui embaixo e em vez de content eu vou escrever aqui footer só para nós separarmos detalhadamente. Esse tipo de coisa nós fazemos justamente porque se você estiver trabalhando numa empresa e os seus colegas vão precisar então de comentários para saber de que se trata, como nós fizemos também aqui nas outras partes, onde fecha e abre cada tag ou cada parte do código, né? E essa é uma forma que os desenvolvedores trabalham justamente para ajudar os colegas em si. Então, o que nós vamos começar aqui no footer? Nós vamos abrir então aqui a tagzinha do footer, exatamente como se chama, e eu vou colocar aqui só em minúsculo. Vou fazer aqui com a tabzinho, né, que são essas setinhas para a esquerda e para a direita, tab do teclado. E agora eu vou, então, encerrar aqui essa tag, e quando encerrá-la, ela aparece já a parte de encerramento, quando eu fecho com o sinal de maior. Agora, o que nós vamos utilizar aqui dentro? Nós vamos utilizar da mesma forma que nós fizemos na parte do header, nós vamos utilizar várias div, né, que já expliquei nas outras videoaulas o que significa div, que é um container. Também vamos inserir uma imagem, como vocês visualizaram aqui, é exatamente essa imagem. E para fazer a parte, por exemplo, das redes sociais, como vocês viram aqui, nós então utilizaremos a parte das linhas, né, um ordinate list, como nós utilizamos também na parte do cabeçalho. E o que eu vou fazer é já inserir aqui tudo que nós necessitamos, como nós fizemos na aula anterior. Eu vou inserir aqui as classes que nós necessitamos, simplesmente escolhendo a palavrinha class, tab, e aí então vai completar com o igual e as aspas duplas. E aqui eu vou dizer quais são as classes que eu vou utilizar, da mesma forma que tem no website original, que está naquele subdomínio que eu vou deixar para vocês. Então aqui eu vou usar a mesma classe que tenho lá, que eu denominei na altura simplesmente como well for. E
nesse caso, vou inserir todas as classes, vou inserir todos as tags necessárias antes de ir para a página e fazer o reload, ou seja, abrir a página, porque como nós temos bastante JavaScript, isso demora um pouco, como vocês viram nas últimas aulas. Eu cortei bastante o vídeo, então para não ter que estar a fazer isso sempre, eu vou fazer dessa maneira. Aqui nós vamos inserir o div, nós vamos inserir mais uma classe, e aqui para esse div eu vou utilizar a classe rounded, porque ela vai simplesmente fazer a parte do footer, como nós fizemos também a parte do header, só mostrando para vocês, essa parte aqui que ela é rounded, ou seja, ela é arredondada, né? E também como a parte das imagens, mas nesse caso aqui, especificamente aqui, para o header e o footer, que nós vamos ter a mesma coisa. Como vocês verificam aqui, ela é como se fosse arredondada ambas as partes. Então, essa parte que nós vamos utilizar aqui nessa classe, o rounded, ele vai ser para isso. E eu vou colocar o right, porque ele vai ficar justamente daquele lado direito arredondado. E para essa nossa classe aqui, rounded right, nós vamos também fazer o nosso CSS daqui mais a pouco. Eu vou criar elas aqui primeiro, vou fechar, e aqui dentro do div nós vamos então colocar uma imagem só dessa, né? Que vai ser a nossa primeira imagem que vai ficar ali do lado direito. Após criar essa imagem, antes de inserir as outras divs, nós vamos começar então a fazer já o CSS dessas duas classes. Eu vou inserir aqui então a tagzinha, como vocês já sabem, image. Com o tab ele termina de escrever, e agora eu vou simplesmente colocar aqui a parte do image, que vocês já sabem que o que nós utilizamos para o image, ele é o source, e então para o image source, eu vou colocar então o caminho da nossa imagem. Vou utilizar aqui então, como eu especifiquei, source, e o caminho da nossa imagem é esse, ou seja, ele já está aqui dentro do nosso image. Da mesma forma que nós criamos da mesma forma que nós criamos as pastas dos arquivos passados das aulas passadas, tudo da mesma forma aqui, e essa imagem já está lá dentro da nossa pasta images. Vocês já sabem, como eu falei nas aulas anteriores, simplesmente clicar e guardar, save as, e vocês vão então guardar, como se vocês verificar aqui que ela é do lado right, vocês vão ver que ela tá com o nome do footer round right, que é o que eu, então, coloquei aqui no caminho. Então, é só vocês simplesmente colocar guardar. Eu vou, então, fechar aqui a nossa image e vou, nesse caso, fazer o nosso CSS dessa parte e já voltamos, então, para criar o resto. Aqui no nosso style, como nós fizemos da última parte, aqui na parte de cima, nós vamos criar, então, por exemplo, para o nosso footer, vou deixar já aqui criado, vou colocar a parte do content footer style, e vou criar aqui algumas, só colocando aqui umas letrinhas corretamente, e vou também fazer algumas coisas para as outras classes, e vou já na primeira que nós fizemos ali, eu vou deixar já aqui a parte do comentário para dizer que nós vamos usar para cá, para as classes well, e aqui na classe well e na classe style, vou fazer essas duas que nós já fizemos ali anteriormente na parte do arquivo HTML. E o que nós vamos precisar então para a parte do well, que foi o primeiro que nós fizemos, nós vamos precisar então da classe well4, que foi justamente o que nós utilizamos lá. Como vocês viram, e se não viram nas aulas anteriores, nós abrimos e fechamos as chaves, e também vocês verificam nos que estão abaixo. E aqui dentro nós vamos dizer que para nossa classe well4, a única coisa que nós queremos aqui é um padding, por exemplo, que é o top, e eu quero que ele fique, então, no tamanho de... esqueci aqui de fazer o tabzinho do teclado, então nós vamos dizer que nós queremos que ele fique, então, no tamanho de 32 pixels para o nosso projeto. Obviamente que vocês depois, quando criar os vossos próprios páginas, vocês vão dizer a forma que querem que fica. E aqui, no caso, para o padding button, vamos colocar, então, o pixel de 88.
Vocês já sabem que eu algumas partes faço manualmente e outras partes eu simplesmente copio e depois deixo disponível para vocês no blog, porque senão isso realmente ficaria muito grande. Então, nós já temos aqui a parte da nossa classe well pronta, e agora temos aqui ainda a nossa parte, por causa da imagem, do rounded right. E no caso do rounded right, o que nós temos, que é na parte aqui já do footer style, nós temos então na parte do footer a classezinha que é o rounded, que nós colocamos lá, e é essa, que é a rounded right, e aqui nós vamos abrir e fechar as chaves também, e vou colocar aqui então que eu quero simplesmente um display, que será, nesse caso, vocês podem começar a escrever que vai aparecer o tipo de inline, e eu vou colocar ele com inline block. E depois vou também colocar uma position, de forma que ela fica absoluta, que significa na página inteira. E o inline block também é para que fica alargado na página inteira, em vez de ficar simplesmente parcial, de um lado esquerdo ou direito. Então, tanto o display como a posição do rounded right, que vai ser aquela imagem que nós colocamos lá no footer, ele vai ficar, então, na página inteira, ou seja, de uma parte e de outra da imagem daqui até aqui, da esquerda à direita. E essa mesma coisa nós fizemos também lá no footer, nós usamos também os mesmos tipos de CSS, ou seja, o mesmo tipo de design para a parte do footer também. Quem não viu as aulas, podem dar uma olhada. Então, o que mais que nós temos aqui? Vou só fazer um save, nós não vamos lá no navegador, porque como eu disse, está demorando um pouco por causa do JavaScript. Então, nós vamos fazer aqui, então, as outras partes. Aqui no caso da outra página, a gente vai fazer isso depois. No caso do index, nós vamos criar aqui mais uma div. Vou só dar aqui fazer um enter. E vou criar, então, a nossa div para fazer no caso, para as redes sociais, os ícones, né? Então, essa div, ela tem a mesma classe que nós usamos aqui. Eu, inclusive, posso até mostrar aqui para vocês e já até copiar, que nós temos aqui essa classe container, né? Então, nós vamos utilizar a mesma classe container que nós estamos usando aqui no head. Vamos utilizar ela, então, aqui no footer desse div. E essa classe que nós utilizamos, que a seguir, como vocês verificaram lá em cima, não sei se vocês verificaram quando eu fiz a cópia, né, o copy-paste dessa classe, lá tem outra div que é para row, ou seja, para nossa linha. Então, vamos criar essa div, vamos colocar a classe aqui também, que ela é a row, e aqui o que nós vamos utilizar mais especificamente a classe que vem juntamente com ela, que é a nossa Layer 1. E essa parte do CSS nós já fizemos quando fizemos a parte do container. Eu fiz algumas partes do CSS, como eu sempre faço, uma linhazinha só para mostrar como é que é. E o resto, então, eu copio ali e disponibilizo para vocês, então, no nosso blog. E aqui, o que eu vou colocar dentro dessa div, como eu falei anteriormente, é a mesma coisa que nós fizemos do nosso header lá em cima. Ou seja, da mesma forma que aqui tem o nosso ULL, li, que são as linhas. Se vocês quiserem, inclusive, aqui copiar esse UL, que eu gosto bastante, quem tem visto os tutoriais sabe que eu gosto bastante de copiar, para não ficar perdendo tempo. Então, aqui vocês podem simplesmente apagar essa e as outras linhas, deixar uma linha única. E aqui dentro, o que nós vamos utilizar, nesse caso da linha, nós não vamos colocar classe nenhuma. E no caso do UL, a classe que nós vamos utilizar é a inline. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma classe que eu denominei nesse pequeno projeto de inline list. E aqui dentro do inline list, nós vamos colocar o social list, que vai, então, dentro do inline list, fazer o que nós precisamos. E aqui dentro das linhas, nós vamos colocar aqui no href, por enquanto, tá? Quem já tiver aí o link da rede social, pode simplesmente chegar e já colocar aqui. Nesse caso,
Como eu não tenho, teria que ir buscar, também posso fazer isso, não tem nenhum problema. Eu posso chegar aqui e posso dizer que é o HTTPS, e aqui eu coloco o barra barra e coloco www, põe Facebook, por exemplo. Isso é só um exemplo, se for no caso do Facebook. E aí eu digo aqui que é um nome qualquer, eu vou colocar aqui o IT Official, nesse caso o que eu uso, mas eu só estou colocando aqui para vocês terem uma ideia em vez de colocar ali o hashtag, o jogo da velha. E aqui dentro, a nossa classe desse href vai ser então nesse caso, as classes que nós usamos para as redes sociais. Se vocês verificarem na internet, eu deixei aí uma vez o site do V3 School, lá tem tudo que nós precisamos. No caso do Facebook, é o Fafá Facebook, e eu aqui, como vocês verificaram, quando eu escrevi class, eu não fiz o tabzinho, então ele não terminou de escrever, que eu deveria ter colocado as aspas duplas, né? Então aqui, como eu estava dizendo, é o Facebook, e aqui, como eu estava falando para vocês, nós podemos, se vocês buscarem na internet o FAClass CSS, que eu já fiz anteriormente para não ter que estar escrevendo, aí vocês vão ver aqui, ó, o V3 School, como eu disse anteriormente. Vou abrir aqui numa outra tab, e aqui, por exemplo, vamos supor que vocês procuram do FA RSS, que a gente vai usar também. Aí vocês veem que é só chegar aqui, nesse caso, e copiar. Nesse caso, eu vou, por exemplo, aqui, pegar essa ali, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, aí eu vou chegar aqui, vou copiar ele, já fiz o Ctrl+C no teclado, e vou chegar aqui, por exemplo, e vou colocar ele aqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar o hashtag, como falei anteriormente. Vocês, se já tiverem o vosso link, vocês podem colocar. E aqui, por exemplo, eu vou usar qualquer coisa como o Twitter. Depois, vocês façam a disposição de como vocês querem os icons, qual é que vem primeiro, porque o primeiro aqui vai ficar no caso, o Facebook. E no caso do Twitter, vai ficar o segundo. Mas vamos supor que vocês querem que o Twitter fique primeiro, então simplesmente coloca na disposição correta. Coloca o Twitter primeiro e depois coloca o Facebook. Eu vou fazer aqui mais algumas coisas para ficar como está lá. Vou só copiar e vou colar aqui para ficar a mesma quantidade. Eu vou colocar aqui então, nesse caso, o Google Plus para ficar na mesma disposição que está lá, que nós vimos há pouco quando eu estava no navegador. Vou colocar aqui então o Google Plus, o RSS e o último nós tinha então aqui o Pinterest. Óbvio que isso só vai visualizar depois que colocar nesse caso na vossa empresa que comprar o domínio e hospedagem, né? Mas pronto, essa é a disposição que está ali. Agora, nesse caso, como nós já criamos aqui a classe do inline list e tem aqui o layer 1, e agora que eu verifiquei que eu devia ter aqui, nesse caso, mais uma div e não tenho, então vou só copiar aqui e vou fazer a indentação dessa div que eu terminei de fazer aqui, que foi essa. Vou fazer um tabzinho para ela vir mais para cá. E o caso do L, para ele não ficar assim desuniforme, eu vou fazer a indentação. E essa outra div que ficou em falta, que o L vai ficar, lista desordenada vai ficar dentro dela, ele nesse caso vai ter aqui o anterior, vai ser o grid, que nós já fizemos as grids, né? Se vocês olharem as aulas anteriores, nós fizemos algumas. Essa aqui é 8, mas o código já foi disponibilizado de quando nós fizemos o CSS das grids. Essa daqui vai ser na classe Center, grid 8 Center. Então, essa parte aqui já está para a parte do nosso footer. Agora, o que nós temos aqui embaixo ainda que criar é, no caso, a nossa div, que ela é para... Deixa eu só criar aqui. Nossa div, que ela vai ser para o nosso grid 4.
Então, vamos inserir aqui a nossa classe da grid 4. Então, class, tabzinho no teclado e então escreve grid 4. E aqui na nossa grid 4, que eu vou só colocar o underline, como vocês viram na de cima, coloco o underline para diferenciar os números. Vou então aqui fazer um enter, e aqui nós vamos inserir então a nossa class address, como vocês viram lá. E aqui na tagzinha do address, e fecha nesse caso, dá o enter, como vocês podem verificar aqui na nossa página, para colocar então os endereços. Nesse caso, eu vou simplesmente colocar a classe, vou colocar a tagzinha do endereço dentro da grid 4, vou só colocar aqui o endereço que eu copiei, e nesse caso nós utilizaremos ainda para fazer a classinha do email, do fazinho que nós fizemos na outra. Deixa eu só mostrar aqui, esse fazinho aqui, ó, o mesmo icon que nós usamos para as redes sociais, tem aqui também. Ele é uma classe dos fa também. Então, aqui para ele, nós usaremos também, nesse caso, a classe do adhref, que seria, e aqui nós vamos, então, colocar a classe que é a classe do fa-mail. Vocês podem encontrar isso tudo onde eu mostrei para vocês ali no site do V3 School. E aqui nós vamos colocar o href e vamos dizer que ele é o mail to. E aqui no mail to, vocês vão colocar o vosso e-mail. Nós vamos no nosso CSS, criar o design do mail to e nós vamos dizer algumas coisas para ele. Se eu só colocar aqui o e-mail, vocês colocam os e eu aqui vou então ir na classe, nosso stylezinho aqui, e vamos criar então aqui essa classe do mail to. Nós vamos então criar ela aqui como nós criamos aqui o do well, um comentário, nós vamos criar aqui então para dizer que ela é a parte dos icons, né? E aqui na parte dos icons, o que eu vou fazer é simplesmente criar a classe fa do mail, nesse caso, por exemplo, e vou dizer que antes do e-mail, né, before, porque você pode colocar o icon antes ou depois, eu vou dizer aqui que eu quero que ele, vou só abrir e fechar as chaves, e vou dizer que eu quero então content, vou dizer que eu quero um content vazio, que é para, nesse caso, a pessoa escrever lá o que quer, né, e nesse caso eu vou colocar aqui as aspas simples, não duplas, mas simples. Vou dizer que eu quero um width, uma largura de 27 pixels. E vou escrevi aqui errado, né? Nesse caso, vocês esqueceram de me comentar. Peço desculpa. E vou dizer, então, aqui que eu quero... Faltou aqui uma vírgula. Ele está reclamando aqui, tá vendo? Da sintaxe, que não está correta. Então, vocês colocam aqui o ponto e vírgula, como nós fazemos nos anteriores, que eu esqueci. E aqui, nesse caso, eu vou colocar mais algumas propriedades do display, da largura, etc., para não ficar demorando muito. E agora, nesse caso, o que falta aqui que eu falei sobre o mail to ainda... eu esqueci aqui de trocar o nome da classezinha, porque esse é o inline list, né? E o que falta aqui no inline list, que nesse caso aqui, nós já criamos do inline list, não esse daqui que eu tinha dito anteriormente, mas como eu coloquei inline list, que é a nossa classe, nossa próxima classe, eu vou dizer que esse aqui é do icons. E o inline list, a gente vai criar agora a nossa divzinha. Depois eu já vou colocar aqui as outras partes e vou disponibilizar para vocês. Então aqui, depois que nós terminamos então de fazer a parte do fa do email, da classe, nós vamos simplesmente criar mais uma divzinha, que ela vai ser para colocar, sempre que nós fechamos a coisa errada, ela também fica fechada da forma errada, né?
Então, eu vou aqui dar o Enter e vou apagar esse Dzinho que eu fiz aqui errado anteriormente. E aqui dentro da nossa div, eu vou, então, inserir o nosso span. Eu vou, nesse caso, para não ficar muito alargado, eu vou só colocar aqui para vocês, vou copiar ele aqui para vocês e vou explicar. Nesse caso, o nosso spanzinho aqui para dizer sobre o copyright, que vai estar na nossa página 5, que isso ainda vou disponibilizar para vocês, vou deixar para vocês, porque não tem nada de especial lá. Vou já mostrar aqui para vocês verem que não tem nada de especial lá, que se clicar aqui em cima, ele vai enviar para uma página dizendo Privacy Policy, ou seja, Polícia de Privacidade, e isso aqui, como são letras do Y Dolor, vocês podem verificar que não é nada especial, então eu deixo para vocês disponibilizado e vocês criam a vossa própria página de política de privacidade. E aqui, como vocês podem ver, vocês colocam qual é o ano, né? Nesse caso, a classe já é assumida, nós vamos fazer o CSS agora. E aqui vocês colocam o que vocês quiserem. Se vocês verificarem aqui do lado esquerdo, ele está indo para a página do meu blog. Então, nós voltamos aqui e vocês veem que está a parte que eu vou disponibilizar para vocês. O copyright, a gente vai clicar criar agora a classe. E aqui está o que eu falei para vocês do meu blog. Blank é simplesmente para dizer que se quer que abre, o target blank é simplesmente para dizer se quer que abre essa página numa diferente ou se quer que abre na mesma, correto? E aqui vocês colocam o nome que vocês querem verificar, que é isso que eu coloquei aqui. E após clicar, então, vai ser direcionado. Agora nós vamos criar aqui para o nosso copyright, a gente vai criar então a parte do privacy, né, do mail to. Então, vou já vir aqui na parte do style, e essa parte nós vamos fazer dentro do nosso inline list, e vou, então, ali com aquela classe que nós fizemos, vou colocar aqui que o inline list, como já existe, então vocês veem que reconhece, vou abrir, vou fechar as chaves e vou dizer que aqui dentro eu quero que ele fique com um display, como vocês viram anteriormente que nós já fizemos, da mesma forma do inline block, que é para a página inteira. E na parte do privacy, a gente vai, então, abrir aqui uma nova e vai dizer ponto .privacy e vai abrir e fechar as chaves. E então, aqui dentro, nós vamos dizer que o nosso href tem a cor, simplesmente colocar aqui, antes disso, colocar aqui que eu esqueci. Vou dizer, então, com o meu href com os colchetes, href, e vai colocar esse símbolo aqui que é do nosso você, né? É a forma que a gente usa para fazer isso. E aqui dentro, com as aspas duplas, nós vamos colocar ali dentro o que nós criamos lá, que é quando o href do privacy for com o mail to, quando isso acontecer, então, por favor, você coloca ali uma cor desse estilo. Vou colocar aqui color. E eu vou só copiar a cor aqui que eu utilizei para quando estiver lá dentro. Vocês verificaram que quando nós clicamos tem uma cor ali, né? Então, eu vou dizer que é para ficar com o color dessa cor aqui, que é a cor que vocês verificaram aqui que nós temos quando passamos o rollover e etc. E aqui eu vou, então, colocar algumas outras coisas, como o font size, o text decoration, que é para ficar no underline, e vou dizer também que o mail, que a privacy, quando tiver esse mail to, quando tiver o hover, que ele vai ficar de outra cor. Então, eu simplesmente vou copiar essa parte aqui e vou disponibilizar para vocês. Então, aqui no nosso footer, como vocês verificaram, já tem a parte toda que nós vimos na nossa parte do nosso footer. Já temos o endereço, já temos o e-mail, da privacy e todos os ícones do FA, da classe FA, da rede social, e já colocamos essa, foi a primeira imagem que nós colocamos. Então, aqui, a única coisa que eu vou fazer é colocar essa parte que falta e vou disponibilizar para vocês. Vai ficar o link aí abaixo na descrição. E a seguir vou para o browser para a gente olhar como é que fica, ok? Então, aqui como vocês podem verificar, isso foi o que nós fizemos anteriormente, que é aqui a parte do endereço, a parte da imagem
a parte das redes sociais que não vão ficar aqui, como mencionamos anteriormente. Essa foi justamente a parte que nós fizemos da aula 6, exatamente agora com o que nós fizemos nos códigos. Isso aqui foi o que eu mostrei para vocês anteriormente quando nós começamos a aula. Então é isso, o footer vai ficar desse jeito, que é a mesma coisa que vocês veem aqui. Vocês podem verificar que está tudo exatamente igual, simplesmente o tamanho, as redes sociais, isso só vai aparecer mesmo depois que nós criarmos na última aula o domínio, quando vocês criarem o domínio, e depois tiver a hospedagem no site. Isso por causa de alguns JavaScript, etc. Então, na próxima aula, nós vamos fazer essa parte do footer e do header para as outras páginas. Vocês vão criar quantas páginas que vocês quiserem, como vocês podem verificar nesse caso aqui. O main tem várias subpáginas e o CSS disponível para isso vou facultar para vocês. Vamos fazer então na próxima aula o header, o footer e depois na última aula nós vamos fazer a parte de contatos como nós mencionamos nas aulas anteriores. E depois que isso tudo estiver pronto, então vou explicar como criar então o domínio e, nesse caso, contratar uma empresa de hospedagem para armazenar, então, o vosso website. Espero que vocês tenham gostado. Eu não pedi no início da aula, porque eu me esqueci. Que você se inscreva no canal, né? Se isso está ajudando. Esse mini projeto vai ficar grátis para quem quiser usufruir. Vocês podem trabalhar com isso, pode fazer para outras pessoas, impor um preço justo para os clientes, inclusive criar uma própria página para mostrar aos clientes isso, né? Vocês podem fazer tanto como subdomínios ou criar, nesse caso, algum CMS, que são aqueles templates que existem aí na internet, como vocês sabem, que são sistemas, né, de gerenciamento de conteúdo. Um bom exemplo de CMS é o WordPress. Então, ali, e também tem o Joomla, só que o WordPress é o mais utilizado, que dá para fazer blogs, e ali vocês podem, depois de ter esse, pode facultar lá simplesmente para a pessoa visualizar. Mas se fizer, então, alguns subdomínios, porque os subdomínios são grátis. Você paga um domínio e cria ali dentro os subdomínios que são grátis. E aí vocês podem mostrar para outras pessoas o vosso trabalho e sobre os preços nós podemos falar sobre isso no final também. Então, agradeço por ter ficado até aqui e até a nossa próxima aula. Inscreva então no canal. Até a próxima. Tchau!